eu sou Karen Costa, fundadora da Via Global. E essa é a história de como uma jornada de superação, muitas vezes lágrimas, vitórias e transformações se tornou uma metodologia que hoje você vai ver que impacta a vida de muitas pessoas e empresários no Brasil e no mundo. Essa não é apenas a minha história, que é uma história de sucesso empresarial. É a história de como Deus usa cada experiência da nossa vida para nos preparar para servirmos a um propósito maior que Ele nos traz. Tudo começou com uma pergunta que mudou a minha vida. Eu me formei em magistério e trabalhei 6 anos como professora do ensino fundamental. Durante 2 anos eu fiz a faculdade de estudos sociais achando que esse era o meu caminho. Mas um dia, olhando para aquelas crianças cheias de sonhos e curiosidade, uma inquietação tomou conta de mim. O que eu posso fazer mais que isso? E eu me perguntei, mas para eu estar aqui nessa posição, eu preciso aprender mais, eu preciso viver mais. Como é que eu vou ensinar crianças se eu ainda sou uma criança? Como é que eu posso estar aqui? E eu também sabia que aquelas crianças, elas mereciam mais que uma professora. Elas podiam ter ali uma pessoa que tinha já explorado o mundo, que conhecia outras coisas e muito mais vida. Foi ali, tomei uma decisão e eu aprendi a minha primeira lição sobre desenvolvimento para ensinar outros a crescer. Primeiro, você precisa crescer para que outros depois possam crescer através de você. E do nada, sem muito avisar meus pais, eu fiz uma transição corajosa. Eu saí do magistério e eu comecei a faculdade de administração de empresas. E durante a faculdade, algo incrível aconteceu. Eu fui contratada e eu fui a estagiária e analista do departamento de canais na IBM, que depois se tornou GE também dentro da área que eu estava trabalhando. Durante aqueles anos da faculdade, eu descobri um mundo de excelência operacional que eu nem imaginava que existia. Eu fiz o curso Six Sigma na GE, eu convivi com profissionais que hoje são grandes executivos, eu aprendi metodologias que elas não eram teorias, elas estavam transformando o mundo na prática. Esses mentores me ensinaram algo fundamental, a competência técnica, mais uma visão sistêmica, mais a integridade pessoal, elas criam um impacto real. E era isso que estava faltando na minha formação como educadora e que agora eu estava despertando dentro da administração de empresas. Em 99, pela primeira vez eu viajei para a Europa e foi muito legal. E ali algo despertou dentro de mim uma coisa maluca, porque eu vi um mundo muito maior do que eu imaginava. Era como andar sobre as páginas dos livros, entrar no Louvre, ver culturas diferentes, formas de pensar distintas, oportunidades inimagináveis para quem um dia era uma professora ou por quem vem de uma infância tão pobre. E essa inquietação voltou. Lembra aquela inquietação que eu falei quando eu estava lá na escola? Agora ela voltou novamente e a pergunta voltou, mas o que pode ter mais? O que eu posso ser mais? E aquela vontade de explorar mais e conhecer surgiu com uma força total. E não era assim só uma curiosidade, era como se fosse um chamado, era a certeza que a minha vida ia ser maior do que aquilo. Então eu decidi sair da minha zona de conforto, de um emprego bom, de uma empresa internacional, de um bom curso, de uma boa estabilidade. Eu cheguei pro meu chefe e falei, eu quero ir embora. Ele falou, você tá maluca? É a primeira coisa que ele pensou, você tá maluca. Mas agora era realmente hora de partir. E dessa vez eu parti para um mundo totalmente desconhecido. Era um novo idioma. Você faz inglês e você pensa que você fala inglês até você chegar nos Estados Unidos. Mas lá tem novas pessoas e uma nova cultura. O ano era 2000 e eu tinha 25 anos. Eu desci sozinha no aeroporto de Miami,
com 2 malas, não tinha conhecidos e eu tinha um sonho gigante. Eu queria ir na Disney, eu queria ir em Nova York e com a cara e a coragem, sem rede de apoio, sem família por perto, mas levando algo precioso. Eu tinha algo dentro de mim, uma vontade de conhecer que era muito maior do que tudo que eu tinha visto antes. O mundo era grande, eu já tinha agora uma visão educacional do magistério, eu já tinha a excelência da IBM, eu já tinha a curiosidade global despertada na Europa e eu chego na Flórida totalmente despreparada, mas eu estava apta a fazer qualquer coisa. Eu estava preparada para limpar um chão, para trabalhar num restaurante, para ser o que for. Mas Deus, que tem planos muito maiores do que os meus, Ele me chamou para uma área que eu nem imaginava e nem sabia que existia, que era a área imobiliária. E desde então, eu trabalho para a comunidade brasileira, ajudando pessoas como eu a realizarem sonhos internacionais. Não são apenas transações imobiliárias, são pontes entre culturas, sonhos e realidades.